Oi pessoal, voltei aqui com mais um vídeo, a continuação do bordado do laço. Agora vamos preencher dentro do laço. Eu vou usar essa cor aqui bem clarinha, que ela é uma cor que dá para usar como pele. O número dela é 1012. Então vamos começar aqui. Eu vou começar aqui em cima, de baixo para cima. Opa! De baixo para cima, passo a agulha dentro da argola, do lado direito de baixo para cima, fiz o primeiro ponto. Vamos fazer mais o segundo ponto aqui de baixo para cima. Tá bem ruim aqui pra mim porque eu tô sem apoio. Eu vou ver depois se eu consigo uma mesa para continuar os bordados. Porque sem mesa tá ruim aqui. 2, de baixo para cima, 3, 4 pontos de baixo para cima, 4 e 5 de baixo para cima. Bem ruim sem apoio. Cadê? Aqui. 5. Agora vamos voltar fechando esses 5 pontos de baixo para cima. 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto vamos fechar descendo. Agora eu vou fazer aqui um ponto de cima para baixo do lado esquerdo. Volto fechando esse ponto do lado direito, de cima para baixo. E vamos continuar aqui fazendo os pontos do lado direito. Então, eu vou fazer aqui mais um ponto do lado direito. Dois pontos de cima para baixo. Três pontos de cima para baixo. Quatro pontos. Cinco. Seis. 7 pontos. Vamos voltar fechando esses 7 pontos de cima para baixo. 1, 2,
2, 3, 'Ai, deixa eu apoiar aqui. 4, 5, 6 e 7, porque o 8º ponto a gente já tinha fechado quando começamos. Fechei aqui os 8 pontos. Agora vamos fazer mais uma carreirinha aqui embaixo. Então, vou fazer aqui do lado esquerdo um ponto de baixo para cima. Volto fechando esse ponto de baixo para cima. Calma aí, gente. Vou ver se eu consigo um apoio aqui. Só um momento. Vamos continuar aqui. Agora vamos fazer mais um ponto do lado direito, de baixo para cima. 2, 3, 4, 5, 6, 'Opa, que não pegou esse fiozinho aqui. 6, 7 e 8, de baixo para cima. Debaixo do laranja. Pronto. Volto fechando esse ponto de baixo para cima e volto fechando esse outro ponto descendo. Então, vamos fechar aqui esse ponto descendo. Fechamos 2 pontos. Agora eu vou fazer esses pontos aqui de baixo. Eu vou fazer aqui de cima para baixo. 1, 2, e 3 para o lado direito. Agora eu faço esse ponto aqui de baixo para cima. E volto fechando esse ponto para o lado direito, de baixo para cima. Agora vamos voltar fechando esses 3 pontos de cima para baixo,
para o lado esquerdo. 1, 2, e o terceiro ponto vamos fechar subindo. Já fechamos esses 2 pontos aqui do lado direito. Agora vamos voltar fechando os outros. Fechamos aqui 2 pontos. Vamos fechar aqui mais o terceiro ponto, de baixo para cima. 3, 4, 5, 6, 7. Esse oitavo ponto a gente vai fechar descendo, porque o nono ponto já tá fechado, certo? Tá muito ruim aqui sem apoio. Eu vou tentar mudar aqui a posição. Pronto, vamos continuar. Eu mudei aqui a posição, agora eu acho que vai ficar melhor. Agora vamos continuar. Eu vou fazer um ponto aqui do lado esquerdo, de cima para baixo. Volto fechando esse ponto, de cima para baixo. E vamos continuar aqui fazendo esses pontos do lado direito. Então, vou fazer aqui um ponto de cima para baixo. Dois pontos. Três. Quatro. 5 pontos. No total são 6 pontos. Aqui a gente já fechou o primeiro. Agora vamos voltar fechando esses pontos de cima para baixo para o lado esquerdo. Eu volto aqui fechando 1, 2, 3, 4, 5, de cima para baixo. Esse primeiro ponto a gente já tinha fechado, o sexto ponto. Agora vamos fazer essa parte aqui de baixo. Eu vou fazer esse ponto aqui do lado esquerdo, de baixo para cima. Volto fechando esse ponto, de baixo para cima, para o lado direito agora. Arrumar aqui a linha.
Agora vamos fazer mais esses pontos aqui do lado direito, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 pontos, de baixo para cima. Vamos voltar fechando esses 6 pontos, de baixo para cima, para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a gente já tinha fechado esse 7º ponto aqui. Como a minha linha tá pequena, agora eu vou arrematar, passando a agulha embaixo de alguns pontos, colocar mais linha na agulha para continuar. Cortar o excesso. E colocar mais linha na agulha. Tá ficando assim. Coloquei mais linha na agulha, agora vamos continuar. Eu vou continuar na mesma posição em que a linha ia sair. No caso, eu subi para arrematar, fechando o ponto, esse ponto. Mas se eu não fosse arrematar, ele iria descer, certo? Então, vou colocar a posição para continuar aqui. Descendo, vou passar a agulha dentro da argola. E vou fazer o ponto aqui de cima para baixo. Se eu não tivesse arrematado, eu iria seguir esse caminho aqui, fazendo esse ponto. Descer aqui e fazer o ponto aqui de cima para baixo. Fiz um ponto, vou continuar fazendo aqui os pontos de cima para baixo. 2, 3, 3 pontos, 4, 4, 5, 6,
7, 8, de cima para baixo. Agora vamos voltar fechando esses 8 pontos de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos aqui os 8 pontos. Agora vamos continuar aqui embaixo. Deixa eu folgar aqui mais a linha. Vamos fazer agora os pontos de baixo para cima. Faço aqui um ponto. E vamos continuar do lado direito de baixo para cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos voltar fechando esses 8 pontos. Então, eu vou voltar aqui de baixo para cima para o lado esquerdo. Fecho. 1, 2, 3, 4, de baixo para cima, 5, 6, 7, e o 8º ponto, vamos fechar descendo. Pronto, fechamos os 8 pontos aqui de cima. Agora vamos continuar a parte de baixo. Agora vamos continuar a parte de baixo, fazendo esses pontos de cima para baixo.
eu vou fazer aqui um ponto de cima para baixo, 2, 3, 4, 5 e 6, de cima para baixo. Vamos voltar fechando esses 6 pontos de cima para baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não vou fechar o 6º ponto agora, que é esse último ponto aqui. Vai ficar faltando fechar ele. Mas vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer essa parte de baixo para cima. 1, 2, 3, de baixo para cima para o lado direito. 4. Vou voltar fechando apenas um ponto, descendo. Fechei só um ponto. Vou fazer esses 3 pontos aqui de baixo para o lado esquerdo, de cima para baixo. 1, 2, 3. Vou voltar fechando apenas o 3º ponto, apenas um ponto, para o lado direito, de cima para baixo. Agora eu vou fazer esse ponto aqui do meio, descendo, assim. E vou fazer mais um ponto aqui embaixo, de cima para baixo. De cima para baixo, assim. Fazendo esse ponto. Agora vamos fazer essa parte aqui de baixo. Aqui assim. Eu vou fazer aqui para o lado esquerdo, aqui embaixo, de baixo para cima. Faço um ponto. Para o lado esquerdo, de baixo para cima, 2. De baixo para cima, 3. Volto fechando esse último ponto de baixo para cima para o lado direito. E faço esse ponto aqui de cima, no meio, de cima para baixo. Volto fechando esse ponto para o lado esquerdo, de cima para baixo. E volto fechando esse ponto aqui do meio para o lado direito, descendo. Tem que tomar cuidado para não pegar os fios de baixo, para não ficar por cima ou no meio. Pronto.
Agora eu vou continuar aqui do lado direito. Faço um ponto aqui de cima para baixo. Vamos continuar. 2 de cima para baixo. 3, 4, 5 e o sexto ponto vamos fazer subindo. Agora vamos voltar para o lado esquerdo de baixo para cima, fazendo um ponto, de baixo para cima, 2 pontos. Agora vamos fazer essa parte aqui do meio do laço aqui. Depois a gente volta e continua essa outra parte. Então eu vou subir aqui fazendo um ponto aqui do lado esquerdo. Fiz um ponto aqui. Agora vamos fazer mais um ponto de baixo para cima para o lado direito, para fazer um ponto aqui em cima. Fizemos aqui 2 pontos, um embaixo e um em cima. Vamos fazer mais um ponto aqui para o lado direito, de baixo para cima. Agora vamos fazer um ponto aqui em cima, de cima para baixo. Vamos voltar fechando esse ponto de cima para baixo. Agora vamos fazer esse ponto aqui do lado direito, subindo. Vamos fazer esse ponto aqui de cima, do lado esquerdo, de baixo para cima. Voltar fechando esse ponto para o lado direito, de baixo para cima. Fazer esse ponto aqui do lado direito, de baixo para cima. E fazer esse ponto aqui em cima, de cima para baixo. A linha é clara, mas eu acho que dá para vocês verem. É só acompanhar o vídeo que dá certo. Fica com o avesso perfeito. Eu fiz aqui de cima para baixo, agora vamos voltar fechando esse ponto do lado esquerdo, de cima para baixo. Vamos descer fechando esse ponto aqui, descendo a gente fecha esse ponto. Aqui, fechamos esse ponto. Esse outro ponto aqui do lado já estava fechado. Agora vamos voltar fechando esse ponto aqui, de cima para baixo, fechando ele. Esse outro ponto aqui do lado esquerdo já está fechado. Agora vamos fechar esse outro ponto aqui, de baixo para cima. Fechar esse ponto do lado esquerdo que não tá fechado, descendo aqui e fechar esse ponto de cima para baixo. Saindo aqui por onde a gente subiu. Agora vamos fechar esse ponto de baixo para cima e continuar aqui esses pontos que faltam aqui em cima. Eu vou fazer aqui de cima para baixo, do lado direito para o lado direito. Vou fazer outro ponto para o lado direito, subindo.
Vou fazer mais um ponto aqui em cima, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Volto fechando esse ponto, descendo. Volto fechando esses dois pontos para o lado esquerdo, de cima para baixo. De cima para baixo, 2 pontos. Agora vamos fechar esse ponto aqui, descendo, esse ponto aqui do lado direito. Descendo. Porque esse ponto a gente já tinha fechado para subir. Agora eu volto fechando esse último ponto aqui de cima para baixo, para o lado esquerdo, e vamos fazer esses pontos aqui de baixo. Vamos fazer aqui de baixo para cima, para o lado esquerdo, de baixo para cima, 2, de baixo para cima, 3. Calma aí que eu não quero pegar esses fios. 3. Volto fechando esse terceiro ponto para o lado direito, descendo. Faço 2 pontos aqui para o lado direito, de cima para baixo. 2. De cima para baixo. Volto fechando esse último ponto, esse segundo ponto, de cima para baixo. E faço esse ponto aqui de baixo para cima. Volto fechando esse ponto, de baixo para cima, do lado direito. Agora vamos voltar fechando esse ponto aqui do lado aqui de cima que faltou fechar, subindo. Esse ponto aqui do lado direito a gente já tinha fechado. Agora vamos fechar esses 2 pontos aqui que faltam de baixo para cima para o lado direito. 1 e 2, de baixo para cima. Porque o primeiro ponto desses 3 pontos a gente já tinha fechado. Agora vamos fechar esses pontos aqui de baixo. A gente já fechou o primeiro. Vamos voltar fechando aqui de cima para baixo. Fechamos o segundo. De cima para baixo do lado esquerdo. 3. E continuamos. 4. 5. E o sexto ponto, fechamos subindo. Agora vamos fechar esse ponto aqui de baixo para cima. Porque esses pontos aqui a gente já tinha fechado. E vamos continuar subindo esses pontos aqui dessa parte do laço até fecharmos tudo. Então, eu vou subir aqui, fechando esse ponto de baixo. Vamos fechar aqui esse ponto de baixo. Volto aqui de baixo para cima, para fechar esse segundo ponto aqui do meio. Agora, vamos fechar esse ponto aqui de cima para baixo. Porque esse ponto aqui da pontinha já tá fechado.
E vamos fechar esse ponto aqui do lado direito subindo. Esse ponto aqui do lado direito já tá fechado, então vamos voltar aqui de baixo para cima para o lado esquerdo e fechar um ponto. Esse primeiro já estava fechado, 2 pontos. Vamos fechar aqui o terceiro ponto de baixo para cima. E fechar aqui quarto ponto de baixo para cima do lado esquerdo. E vamos encerrar fechando o último ponto que faltou de cima para baixo, esse ponto aqui de cima. E vamos finalizar arrematando, passando a agulha embaixo de alguns pontos, para finalizar esse lado aqui do preenchimento do laço. Corto o excesso de linha. E está pronta essa parte do laço, com o avesso perfeito. Agora vamos continuar a outra parte do laço.